do procedimento sumaríssimo. Artigo 677. Não havendo composição e sendo ofertada a denúncia ou a queixa, o juiz designará audiência de instrução, debates e julgamento. Determinará a citação do réu, podendo ser renovada a proposta de conciliação ou transação penal, nos moldes do estabelecido no artigo 79 da Lei 9.099. Parágrafo 1º. Oferecida a denúncia ou queixa, manifestar-se-á expressamente o Ministério Público sobre a proposta de suspensão do processo prevista no artigo 89 da Lei 9.099. Parágrafo 2º. Reunidos os pressupostos legais permissivos da suspensão condicional do processo, mas se recusando o promotor de justiça a propô-la, o juiz dissentindo, remeterá a questão ao Procurador-Geral, aplicando-se, por analogia, o artigo 28 do Código de Processo Penal. Artigo 678. Aberta a audiência de instrução e julgamento, acabando infrutífera a transação, será acolhida a manifestação da defesa sobre a denúncia. Parágrafo único. Não sendo caso de rejeição liminar da denúncia, será acolhida a manifestação do acusado e seu defensor sobre a proposta de suspensão condicional do processo. Aceita a proposta, o juiz receberá a denúncia e poderá suspender o processo, lavrando-se o termo de suspensão e iniciando-se o acompanhamento do período de prova nos próprios autos. Artigo 679. Recebida a denúncia e não sendo cabível a suspensão do processo, terá início a instrução, com a colheita dos depoimentos das testemunhas e interrogatório do réu. Parágrafo 1º. Os depoentes serão identificados na gravação e por meio de termo de qualificação, que será por eles firmados antes da colheita dos depoimentos. Parágrafo 2º. Caso não haja o comparecimento de todas as testemunhas a serem ouvidas, fazendo-se necessária a designação de audiência em continuação, poderá ocorrer o registro escrito dos depoimentos. Parágrafo 3º. Os debates serão orais e preferencialmente gravados no mesmo meio em que registrados os depoimentos ou serão resumidos pelo juiz em ata. Parágrafo 4º. Sempre que possível, a sentença será proferida em audiência, dispensado o relatório. Parágrafo 5º. Da decisão de rejeição da denúncia ou queixa e da sentença, cabe apelação, a ser interposta no prazo de 10 dias, contados da ciência da decisão ou sentença, pelo Ministério Público, pelo réu e pelo defensor, por petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. Parágrafo 6º. O recorrido será intimado para oferecer resposta escrita no prazo de 10 dias. Parágrafo 7º. Dentro de 48 horas, contadas do termo inicial do prazo para recorrer ou responder, conforme o caso, as partes poderão requerer a reprodução dos atos gravados em audiência, instruindo o pedido com meio capaz de absorver a reprodução, ficando a gravação original depositada em cartório, sob a responsabilidade do escrivão judicial. Parágrafo 8º. Esta providência, sem implicar suspensão do curso dos prazos, será concluída pela serventia em 48 horas. Artigo 680. Quando do envio do processo ao órgão de segundo grau, a gravação original acompanhará os autos, mantendo-se cópia dela em cartório. Artigo 681. Transitada em julgado a sentença de homologação da composição civil, artigo 74 da Lei 9.099, ou sendo ela condenatória, depois de ultimada a execução, os autos e o meio no qual foram gravados os debates serão arquivados. Parágrafo único. Serão também arquivados os autos dos feitos em que tenham sido restituídos bens apreendidos, ou nos quais ditos bens tenham sido leiloados. Artigo 118 e seguintes do CPP, ainda que julgada extinta a punibilidade ou determinado o arquivamento do inquérito policial
ou do termo circunstanciado ou finalmente que tenha sido rejeitada a denúncia ou queixa. Artigo 682. Absolvido o réu, depois do trânsito e julgado da sentença, o meio utilizado para a gravação poderá ser reaproveitado e os autos físicos serão inutilizados e encaminhados à reciclagem, nos termos da seção 36 deste capítulo, obedecido ao prazo de 180 dias. Parágrafo único. Serão também destruídos os autos dos feitos, se ausentes as hipóteses do artigo 681 sobrevier. Inciso 1. Extinção da punibilidade por qualquer fundamento legal, especialmente artigo 107 e incisos do Código Penal e artigo 89, parágrafo 5 da Lei 9.099, e no caso de cumprimento da transação penal celebrada com fundamento no artigo 76 da Lei nº 9.099, sempre observado o prazo de 180 dias, contados da data do trânsito em julgado da sentença. Inciso 2. Rejeição da denúncia ou da queixa, sempre observado o prazo de 180 dias, contados da data do trânsito em julgado da decisão. Inciso 3. Arquivamento do inquérito ou do termo circunstanciado, artigo 18 do CPP, observado o prazo de 180 dias, contados da data do término do prazo de prescrição da pretensão punitiva estatal, estabelecido na forma do artigo 109 do Código Penal. Seção 40. Do Juizado Especial de Defesa do Torcedor. Subseção 1 do Funcionamento e Composição. Artigo 683. O anexo judicial de defesa do torcedor do Estado de São Paulo possui unidade judiciária permanente e itinerante. Artigo 684. O anexo judicial de defesa do torcedor funcionará de modo permanente no Fórum Central Criminal, em caráter itinerante em todo o Estado de São Paulo, nos locais destinados à realização de eventos futebolísticos. Artigo 685. O anexo judicial de defesa do torcedor itinerante funcionará em instalações cedidas pela entidade de prática desportiva detentora do mando de jogo, ou pela entidade responsável pela organização da competição. Artigo 685-A. O Poder Judiciário, nos locais destinados ao funcionamento do anexo judicial de defesa do torcedor itinerante, nos estádios de futebol, instalará de modo permanente equipamentos de computação e informática para o regular desenvolvimento das atividades. A entidade responsável pelo evento esportivo zelará pela guarda e conservação de tais equipamentos. Parágrafo único. Na falta de local destinado ao funcionamento do anexo judicial de defesa do torcedor itinerante nos estádios de futebol, este funcionará em unidade móvel do Poder Judiciário, devidamente aparelhada, posicionada em local seguro e próximo ao da realização do evento. Artigo 686. As unidades judiciárias do anexo judicial de defesa do torcedor itinerante serão compostas por um juiz, pelo coordenador do anexo, até 4 servidores atuantes naquela unidade designados pelo coordenador, um oficial de justiça designado pela central de mandados, um representante do Ministério Público, um defensor público ou advogado indicado pela Ordem dos Advogados do Brasil e um delegado de polícia. Parágrafo único. O anexo judicial de defesa do torcedor itinerante contará, sempre que possível, com equipe multidisciplinar de atendimento à vítima, ao agressor e ao torcedor, nos termos da legislação pertinente. Artigo 686-A. Os magistrados responsáveis pelo anexo judicial de defesa do torcedor permanente e pelo itinerante, que funcionarão nos locais de realização dos eventos futebolísticos, serão designados pelo presidente do Tribunal de Justiça. Artigo 686-B. O presidente do Tribunal de Justiça poderá firmar convênios com entidades públicas e privadas, a fim de dar suporte funcional e material ao anexo judicial de defesa do torcedor.